Quero falar para vocês duas, para você que já é personal organizer, profissional da organização, e para você que é dona de casa, que cuida de casa ou então que trabalha em outro lugar. Pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: será que nós temos que organizar primeiro a nossa mente para que depois esse espaço físico seja organizado? Ou o contrário, a gente organiza esse espaço físico para que a nossa mente seja organizada? Nas visitas técnicas, eu venho percebendo muito isso enquanto profissional da organização, que minhas clientes ali naquela hora, que vai mostrar a casa, que vai mostrar o ambiente, elas acabam se desabafando, chorando muitas das vezes, porque não estão conseguindo ter uma organização mental, de trabalho, de profissão. E aí eu começo a me perguntar, é porque a casa não está organizada e por isso ela não está conseguindo também organizar toda essa parte profissional? Ou o contrário também é válido? É porque, de repente ainda, na cabeça dela, ela não consegue se organizar e aí também a sua casa fica desorganizada? Isso na visita técnica. E quando a minha própria aluna, minha própria mentorada, que já é profissional da organização, também vem com essa dor? O que será que está faltando para ela? Será que tudo isso é psicológico ou são questões de ação, de intenção de fazer algo e de fato colocar tudo isso para agir, para ação? Por conta dessas questões e de outras também que a gente sempre recebe, eu trouxe aqui hoje no meu canal um psicólogo profissional que vai responder a essas questões mediante ao tema organização. Eu sou Malu Correia, especialista em organização. Fique comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Eu sou a Malu Correia, especialista em organização, e hoje aqui comigo, ele que é psicólogo, coach, executivo, especialista em coach, hipnoterapeuta, practitioner em PNL, psicólogo educacional na Pai de Leme, palestrante com mais de 200 apresentações e desenvolvedor do potencial humano há 10 anos, criador de conteúdo do YouTube e apresentador de televisão na TV Leme com um programa sobre psicologia e desenvolvimento. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui comigo no programa, né? Um currículo desse aqui, inclusive, deixa a gente até, nossa, com bastante vontade de saber o que você trouxe aqui pra gente em relação a todo esse tema, né, que a gente vai desenvolver com bastante tranquilidade. Então, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu que agradeço a presença de vocês, o convite, tá? Vai ser um prazer bater esse papo sobre organização da mente, organização da vida, como tudo isso reflete, como tudo isso revela bastante sobre nós e como estão as nossas questões emocionais e o porquê nós não conseguimos fazer certas coisas. Olha quanta coisa então aqui já, né? Maravilha, Tiago. E aí a gente inicia então esse bate-papo. A gente fala muito de organização, né? Fim de ano chegando, casa organizada, vida facilitada. Eu sempre coloco aqui no meu canal, para quem me assiste, para quem gosta do tema organização, né? Que uma casa organizada facilita o nosso dia a dia, o nosso tempo que é tão precioso. Agora a pergunta é, né? Uma casa organizada, uma mente organizada, melhor dizendo, uma casa organizada? O que uma mente organizada traz para a nossa vida? Esse é a grande dúvida, né? Quem começa primeiro? Uma casa organizada, depois uma mente, enfim. Como que você traz esse assunto aqui pra gente? Isso é uma fala que nós somos acostumados a ouvir, né? Então, eu entendo, veja se vocês concordam comigo, de que primeiro vem a casa organizada. Por quê? Porque se a sua mente não está organizada, a sua casa não vai estar organizada. Tá? Então, a partir do momento que a sua casa está organizada, você quer dizer que você está bem, que você está organizado, que você está com as coisas no lugar. Porque a sua casa, o seu ambiente, a sua vida, as pessoas com quem você anda, tudo que está em sua volta vai refletir
como você está. É igual nossas mães, nossos avós diziam, me diga com quem andas, que eu te digo quem és. Isso é muito atual, tá? Então, as pessoas que estão à sua volta, isso diz muito sobre o seu momento atual, aquilo que você está buscando, qual caminho você está seguindo. Nós passamos por várias fases, né? Então, na época de adolescente, você tinha amigos de sair, de bagunçar. Já hoje, não. Hoje você quer pessoas de sucesso perto de você quer pessoas que estão buscando a mesma coisa, você quer fortalecer. Então, o seu ambiente, ele diz tudo sobre você. Quando você chega na casa de alguém ou quando você vai fazer uma organização, você bate o olho, você já consegue entender muito sobre a dona daquela casa, sobre o que está acontecendo. Você consegue identificar até mesmo se ela está passando algum problema. É claro que você não vai falar, ela está com depressão, mas vão surgir vários indícios. Inclusive em conversa que a gente já teve, você já comentou, olha, Thiago, tem uma pessoa assim, vou passar para você e tal, porque a gente consegue ver. Então, a partir dessa leitura, nós conseguimos entender muitas coisas. Então, quando a casa está organizada, a sua mente, as suas emoções, elas também estão. E, na verdade, assim, não tem uma regra, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho até nos bastidores, né? Cada momento, cada circunstância, como você mesmo colocou, vai demonstrar aquela situação que a gente tá. Nem 8, nem 80, né? Nem o extremo do toque, que daí seria, eu acho que um outro assunto, até para uma outra oportunidade, né? De bate-papo aqui. Mas o básico. Porque a gente ouve muito assim, a nossa vida está numa constância, né? Então essa desordem, esse altos e baixos são importantes para o nosso crescimento. Agora, esse clichê do que eu me encontro na minha bagunça, como isso psicologicamente, cientificamente, você traz aqui pra gente? Pois é, isso é um clichê que eu também usava antigamente, né? Quando minha mãe pedia para eu arrumar o quarto, eu falava, não, mãe, deixa aqui que eu sei onde as coisas estão. Mas, pessoal, isso é uma crença, tá? Porque bagunça não deixa de ser uma bagunça. Ponto. Então, se você se acostumou a ter um ambiente bagunçado, é claro que você vai ter facilidade, talvez, a princípio, de encontrar alguma coisa. Mas aquilo remete muito à desorganização. Então, se você está acostumado a trabalhar com a bagunça, isso quer dizer que você também está acostumado a ter os pensamentos bagunçados. Então, fatalmente, as suas ideias, a sua estratégia de vida, ela também pode estar com o burro na frente da carroça. Porque você trabalha dessa forma. Mas isso não é a maneira correta de se trabalhar. Você aprendeu, é como se fosse um meio de sobrevivência. Então, eu aprendi a conviver assim. A gente aprende, nós somos adaptáveis. Mas não quer dizer que é o meio de excelência. Tá? Então, a bagunça em nenhum momento é para ser uma coisa habitual. É para ser uma coisa momentânea, organizada. Uma bagunça organizada, como a gente estava conversando aqui. Quando você decide fazer uma festa, poxa, decidi fazer uma festa. Então, sim, vai ter bagunça. Mas logo após, isso será arrumado, será organizado. As coisas não vão ficar jogadas lá uma semana, a pia não vai ficar lá. Não vai ficar, tá? Porque mala de viagem, né? Que às vezes passam aí meu Deus, meses, né? Aí a pessoa fica ainda usando as coisas de dentro da mala. Não, você tem que chegar e já colocar as coisas no lugar. Porque isso reflete psicologicamente o que você está fazendo, sabe? Então, a partir do momento que você organiza, automaticamente vem aquele balde de serotonina onde você se sente bem. Quando você termina de arrumar sua casa e você olha que tá tudo limpo, tudo organizado, a hora que você se senta, não é a coisa mais gostosa que tem de você falar, tá tudo certo, fiz tudo, tá tudo em ordem, meu trabalho, minha casa. Aí você senta e você se sente bem. Agora, quando tem muita coisa para fazer, tá tudo uma bagunça, aí você faz tudo meia boca ali, põe tudo embaixo do tapete, aí você se senta, beleza, a sua perna pode descansar, mas com certeza não recebe aquele balde de serotonina, de hormônios, de prazer, que vão realmente fazer você relaxar e ter bons sonhos depois. Isso também depois pode acontecer na procrastinação? Ah, depois eu vejo, depois eu faço. Ah, prazer mesmo é se eu comer uma barra de chocolate, é tomar um balde de sorvete e tal. E aí as pessoas vão deixando de fazer aquilo que é o essencial de uma casa, né? Às vezes eu ouço muito isso. Ah, mas ninguém me ajuda.
Ah, minha família não me ajuda. Ah, também se não fez, também não vou fazer. E aquilo vai virando uma bola de neve, né? Outra coisa que a gente vê bastante, que eu ouço muito também, e aqui a gente tem que colocar de uma maneira bem tranquila, que não há nenhum problema no sentido de que se naquele dia eu não estou muito bem para fazer, eu posso deixar. Eu posso delegar, eu posso pedir ajuda, inclusive. Porque muitas pessoas, às vezes, por vergonha, até não buscam os profissionais, vamos dizer assim, né? Para uma terapia, para uma análise, né? Para uma organização. Isso também pode afetar depois, tá? Como que você trabalha isso dentro? Já chegou pacientes assim para você por falta dessa organização da casa? Isso é, assim, essa correlação, ela existe total, sabe? Então, se a pessoa, principalmente, está em um processo depressivo, com certeza a casa dela estará bagunçada. Eu falo isso até não só por aquilo que eu ouço em consultório, pelas pessoas que me procuram, porque eu também visito casas. Né? Também visito casas de acordo com o meu outro trabalho. Então, assim, eu acompanho famílias, eu também faço esse acolhimento. E aí, quando eu chego lá, é aí que eu consigo entender mais ainda o quão profundo aquela pessoa está imersa em uma depressão, tá? Então, assim, essa questão da procrastinação, ela é muito real e isso é muito próximo a nós. Uma bobeada que nós dermos, nós estamos empurrando alguma coisinha com a barriga. Isso é um policiamento constante, isso é uma mudança de hábito muito profunda e que depois que a gente consegue fazer isso, isso funciona normalmente. Porque quem procrastina, então aquela pessoa que come chocolate é porque ela quer aquele prazer imediato. Ela ainda não aprendeu que se ela levar uma vida saudável, ela vai ter um prazer muito melhor e mais constante do que simplesmente comer aquele alimento ou fazer alguma coisa que teve um impulso. Então essa pessoa, ela vive na superficialidade. Então, se a pessoa ela não aprendeu a conviver com o ambiente, a conviver com a casa, com o trabalho, com todo o material dela de trabalho organizado, tudo bonitinho, ela ainda não experimentou um prazer verdadeiro, que é um prazer constante, que é de você estar em paz consigo mesmo. Então, quando você procrastina, você sempre está apagando incêndio. Você sempre está ali procurando, quando alguém pede alguma coisa, aí você sai correndo porque não está pronto, porque está atrasado, porque está mal feito, ou porque você não sabe onde está, e aí você vive fazendo isso até você chegar a uma crise de ansiedade, ou até você desenvolver a ansiedade. Quando eu falo desenvolver, porque nós temos, mas ela sai do controle e você passa a ser aquela pessoa acelerada e isso passa a ser uma patologia, tá? Então, toda essa questão da organização, ela fatalmente, ela cai nisso. Ela cai nisso. Então, isso vai gerando sentimento, vai gerando emoção, até o ponto de você perder a mão e aí você precisar realmente dar um passo para trás e recomeçar e procurar ajuda. E respirar, né? Porque às vezes a gente vê muito isso, né? Esse sufocamento. Então, esse alívio no respirar. Então, a gente tem o extremo, né? Tanto a depressão quanto a própria ansiedade. Sim. Ambas aí levam a pessoa, né, a ter dificuldades em viver. Em viver. Né? Relacionamento, casa, família, trabalho. Isso também já nas crianças, adolescentes, ou você verifica mais nos adultos? As crianças, elas são um reflexo. Então, se você tem uma criança pequena, ela está observando, mesmo que ela não fale. Sabe, mesmo que ela ainda não saiba opinar ou se impor em alguma coisa ou fazer escolhas, ela vê o funcionamento, ela percebe como as coisas funcionam, ela identifica o líder da casa, ela sabe se a mãe deixa ou se o pai não deixa, ela sabe quem é que está mandando ali, entre aspas. Por isso que quando tem algum conflito entre pai e mãe, a criança ela sabe para quem que ela vai pedir. Ela sabe quem que vai autorizar. Então ela sabe para quem que ela vai pedir dinheiro. Ela sabe para quem que ela vai pedir para sair alguma coisa. Ela sabe exatamente quem são os agentes. Então ela cresce vendo aquilo. E é engraçado a gente estar gravando isso hoje, assim, porque assim, hoje mesmo eu recebi uma pessoa que a pessoa reclamou de que ela tem 5 filhos. Então ela tem uma menina. Então os outros meninos, um de 13 e um de 7, não fazem nada, não ajudam em nada. Porque eles entendem que são as mulheres que têm que fazer. Porque o pai orienta isso. Então o pai desautoriza a mãe e aí o pai
ele é machista, então, assim, ele ensinou isso. Então, os filhos falam que isso não é serviço deles. Entendi. E aí vai indo pra caminhos, assim, aí como que você fala, e agora? Como é que vai fazer? E já começa ali na própria casa, Já né? começa de na organizar, própria casa. que isso que a gente ia chegar, tá? De organizar as próprias coisinhas, os brinquedos, né? Um sapato, a mochila escolar, tudo isso já pode ser colocado, né? Como dever dessa criança, de uma forma lúdica, quando menores, né? E aí com mais responsabilidade conforme as coisas vão acontecendo. Então, assim, vira uma bola de neve se de fato a família, ou quando a gente fala família também, não necessariamente um pai ou uma mãe, mas as pessoas que ali convivem, né, e ajudam a criar essas outras pessoas, né? Olha, outra coisa que a gente recebe aqui muito, né, que eu fiz até umas observações, esse equilíbrio, que é muito falado também. O que é de fato o equilíbrio? É buscar... Tem pilares dentro da organização mental para a gente poder já estar usufruindo antes de 2024? Para a gente iniciar... Já que nós estamos no finalzinho do ano, está acabando. O que a gente pode estar utilizando aí como pilares dessa organização? O que é esse equilíbrio que a gente ouve tanto, que a gente está buscando tanto? Olha, Malu, pessoal, prestem bem atenção, porque assim... nas nossas metas pessoais, objetivos, nós procuramos já começar atropelando as coisas. Então hoje você tá assim, amanhã você quer ficar assado. E não, as coisas não são bem assim. Então, todo final de ano é aquela velha máxima. Vai lá e faz um monte de promessa e fala que vai fazer um monte de coisa, aí vira o ano e você não começou a fazer, a hora que for já está em fevereiro, passou o carnaval, chegamos a março, você não começou, e aí é mais um ano como foi o ano anterior. Então, assim, é importante a gente ter consciência. Então, o primeiro pilar é a consciência daquilo que você quer. Porque se você estabelece um objetivo muito grande e você ainda não fez nada... Cara, você não vai atingir esse objetivo. Tem que ter clareza com as coisas. Então, se você quer emagrecer, não adianta você falar, olha, virou o ano, eu vou fazer isso. Cara, não. Estabeleça uma coisa tangível, um passo coerente. Então, nesse ano eu vou comer menos chocolate, esse ano eu vou pelo menos uma vez à academia. São hábitos, né? E no decorrer do ano você pode aumentar isso de uma maneira positiva, você pode acrescentar coisas positivamente. Agora, se você promete um monte de coisa, você vai se frustrar. Porque daí você... tem um monte de coisa para resolver, um monte de pendência, e você quer resolver isso na virada do ano. O ano inteiro você não fez nada. Aí a hora que vira o ano, soltou os fogos, vocês se abraçam, e aí você acha que vai mudar tudo. E aí você quer mudar tudo que está errado. Não, isso é trabalho, isso é construção, para que a sua mente entenda o que você está fazendo. Porque se você decidir agora, o ano que vem eu vou para academia, você pode fazer isso. Só que isso tem uma tendência muito forte a durar pouco. Porque você decidiu isso com uma força de vontade. E isso é superficial, ela acaba, esse gás acaba. Você tomou uma decisão. Então, qualquer motivo que tiver, você vai... hoje eu não vou porque tá chovendo, hoje eu não vou porque é meu aniversário, hoje eu não vou por isso. Na hora que for ver, você não está indo mais à academia. Então, você tem que colocar isso de uma maneira coerente. Porque senão a sua mente ela não vai aprender, ela vai resistir ao padrão já existente, porque é isso que ela faz, você já ensinou ela assim. Então você está falando para ela assim, olha, cancela tudo que eu te ensinei durante a vida e agora a hora que virar o ano você vai fazer assim. Não vai fazer. É um processo de aprendizado, onde você começa a sentir o prazer, os hormônios começam a alterar e aí sim você engrena nisso. E assim a gente pega a prática, sabe? Então... a consciência é o primeiro pilar. O segundo pilar é a coerência naquilo que você está decidindo. E o terceiro pilar é o senso, é a clareza das coisas. Porque senão você vai colocar uma meta absurda, não vai cumprir, vai se frustrar e depois vai ficar falando, eu não consigo, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí você segue mais um ano até você fazer de novo no final do ano e assim vai seguindo a vida. Então, assim, até para
praticidade para deixar o pessoal aí com uma tarefa, né, de final de ano, além de toda essa organização física da casa, começando aí seu guarda-roupa, as roupas, doação, esse detox mesmo, né, da parte de objeto, parte física, emocional, de sentimentos. A gente pode pegar uma folha em branco, uma folha sulfite? Precisa de ferramentas muito elaboradas? Que dica que você dá, então, para a gente iniciar hoje? Para quem já está assistindo agora. Uma caneta e uma folha em branco? Gente, você pode pegar seu celular, seu bloquinho de notas, uma caneta, uma folha em branco, um rascunho que você tiver aí na carteira. É claro que quanto mais você se dedicar a fazer, né, colocar uma folha, pregar em algum lugar para que você tenha contato visual com aquilo, para que você sempre se lembre, ótimo. Mas você elaborando, tirando isso da cabeça e colocando em algum lugar, isso já passa para um outro patamar. Você já começa a concretizar uma coisa. Então, assim, não precisa de ferramentas elaboradas. Você já pode colocar ali meta simples. Simplicidade. Um passo de cada vez. Tá? Então, começa pensando em coisas simples que você pode fazer agora. Não precisa esperar virar o ano, não precisa. Você pode começar agora. Porque esse é um grande erro também. A hora que passar as festividades eu começo. Aí você arrebenta, come, bebe. Aí o seu corpo se condiciona mais ainda. E aí você vai ter que dar uma pausa naquilo. Então, se você já determinou, começa agora. Então já começa, eu vou comer e beber menos nesse final de ano. Eu não vou comer tal coisa. Sabe? Começa a fazer isso agora. Você vai ter orgulho de você. Porque aí o seu corpo começa a responder de maneira positiva. Você começa a falar, poxa, eu consegui. E aí isso te motiva a dar um outro passo. E quando você faz isso, então assim, se a gente trazer isso também para o ambiente organizacional, uma coisa muito bacana que vocês podem fazer é começar a personalizar as coisas, que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Sim. Sabe? Porque quando você personaliza o seu ambiente, nem que seja com uma foto, fazer uma pintura, colocar coisas que se remetem a você, isso passa a ser seu. Você se sente pertencente àquilo. Então, como você vai deixar as coisas organizadas se você tá de qualquer jeito? Você não pertence àquilo. Aquilo não diz quem é você. E nós sempre procuramos a roupa que a gente usa, é a que a gente gosta. Então isso diz respeito a mim. Essência, né? Essência. Então eu tenho que estar conectado com isso. Porque senão eu vou seguindo a vida. E beleza, e do jeito que tá bom. E a gente vai replicando isso. Porque a nossa mente, ela não entende essas diferenças. Pra ela se eu não ligo pra isso, eu não ligo. E ponto. E ponto. Ela tem essa tendência a abandonar. Então se você começa uma coisa e termina, a hora que você determinar uma coisa que você quer muito, ela não vai te ajudar. Porque você sempre fez assim, de começar, não, agora eu não quero mais, abandona, não termina. Mas uma hora você vai querer muito uma coisa. Aí você vai falar, não consigo. Lógico que consegue. Apenas o padrão está segurando o padrão já existente. Está falando, não, como assim você vai mudar isso agora? Você já me ensinou. É igual educar uma criança. A gente passa anos indo para a escola, indo para a faculdade. Por quê? Para aprender. Não adianta fazer assim. Não adianta eu ficar um ano inteiro indo para a faculdade o dia inteiro. Não, você só vai sobrecarregar de informação, vai esquecer mais da metade e não vai aprender. Por isso que é um processo. Por isso, processo, essa é a palavra. Processo. Maravilha. E dá para começar hoje. Agora. Não tem que ficar procrastinando. Não, né? E não é o outro também, né? Nunca. Porque às vezes assim, mas olha, eu preciso, para eu fazer isso, eu preciso que tal coisa esteja assim. Né? Eu preciso que o meu ambiente tem que pintar, tem que reformar, eu tenho que comprar um computador novo, eu tenho que comprar um celular, então eu tenho que esperar. Não adianta que eu tenho que esperar. Isso também vai só, né? Uma bola de neve. Uma bola literalmente. de neve. Eu comecei atendendo no sofá da minha casa, da minha sala, que tinha um furo no meio que eu cobria com tapete. Então, se eu fosse esperar ter um consultório com ar-condicionado tudo bonitinho, cara, ia demorar. Porque, né, eu não nasci em berço de ouro. Sim. Então, eu tive que conquistar as minhas coisas por mim mesmo. Então, assim, se a gente coloca coisas desse tipo, o negócio não funciona, tá bom? Então, começa a fazer já. Não espere pelos outros, tudo depende de você, tudo está na sua mão. Se tem alguma coisa na mão do outro, você não vai conseguir concluir porque vai depender do outro. Então, pega tudo para você, tenha 100% de chance de resolver
e resolva. Mesmo que seja um pouco mais pesado ou difícil, mas pelo menos você vai resolver. Sim, um pouquinho por dia, um pouquinho, né? Do mesmo jeito aquele guarda-roupa, que eu sempre começo, 15 minutinhos por dia, senta também e vê toda essa parte sua. Né? Então, casa organizada, vida facilitada, mente organizada, casa facilitada, ou seja, tudo está ali interligado. Total. Né? E aí a gente vai tocando o nosso barco aí da Boa Esperança. Isso. Claro que vamos levantar, vamos cair, e assim parte. Que vai tocando, faz parte. Isso, não é? Exatamente. E quando a pessoa não sabe nem por onde começar, ela também pode buscar ajuda. Deve. Né? Às vezes a pessoa ela fica ali demorando, procrastinando, ela acaba adoecendo por conta dessa falta também de buscar. Porque a vergonha às vezes conta muito, né? Ai, mas vergonha, vou ter que falar isso, vou ter que me mostrar, porque ela vai se mostrar, né? Tem a vergonha, Malu, tem o medo, tem o luto, tem todo o apego emocional com várias coisas. Então, às vezes a pessoa não consegue organizar porque ela está apegada a uma série de coisas. Aquilo tem uma carga emocional muito grande. Então, ela precisa colocar essas coisas no lugar, ela precisa entender. Quantas casas você já foi que a pessoa, mas não tira isso daqui, mas consegue arrumar isso daqui, não joga isso aqui fora não cara, aí você fala, mas isso aqui é um entulho. Não, pra gente, na nossa visão, né? Mas exato, aí, mas a pessoa tem apego e ela fica ali. Quantas organizações você já fez que a pessoa tava ali olhando o que você tava, sabe? Então, assim, essa pessoa, ela tá em volta de várias emoções, de vários sentimentos que estão envolvendo todo aquele ambiente. Então, gente, não é questão, a pessoa é preguiçosa, a pessoa não, de forma alguma. Jamais. Isso é muito mais profundo, tá? Então é importante entender tudo isso para poder ajudar. Aí teríamos que voltar aqui, né? Seja sempre muito bem-vindo. A gente vai voltar, porque tem muito assunto para conversar. Tem bastante, né? profundo. Então, assim, eu agradeço imensamente sua participação. Quem tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui nos comentários, nós vamos deixar também aqui todos os seus contatos. Pode buscar a gente. E se você não sabe por onde começar, comece nos chamando e até o próximo vídeo.